Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal que está começando para você neste momento. É muito bom contar com a sua presença, caro ouvinte, em mais um vídeo que estarei passando para vós. É um prazer contar com vocês aqui e desde antemão eu peço-vos que se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações, curta, comenta e compartilhe para ficar por dentro de cada conteúdo que eu tenho lançado aqui e vamos para o vídeo de hoje. Sem muitas delongas, hoje eu quero falar de um assunto muito importante para você, caro telespectador. Eu tenho trazido aqui no meu canal muitos temas relevantes a respeito da Bíblia Sagrada. Eu falei sobre a importância da Bíblia, por que temos que ler a Bíblia, o quanto Deus nos ama, eu falo do amor de Deus, eu falo da bondade e magnificência do nosso Deus que está no céu, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. E eu também trago aqui temas expositivos sobre doutrinas bíblicas e ensinamentos para a nossa vida. E nisso eu resolvi trazer hoje para vocês um tema muito relevante que é o tema em questão. O que significa ser cristão? Bom ponto. O que significa ser um cristão para você? Eu vou deixar um tempinho para você pensar sobre o que significa. Pensou? Pronto, vamos lá. Cristão é uma palavrinha grega que significa seguidor de Cristo. Vem de Christos ou de Christianos, que significa seguidor de Cristo. A pessoa que é cristão, ela segue a Cristo. E quem foi Cristo? Aquele que morreu na cruz para a remissão do pecado de cada ser humano. Então, o que uma pessoa tem que ter em mente para que ela possa ser considerada um cristão? Ela tem o alvo. Eu sigo Cristo, logo eu sou cristão. Então, o cristão é aquele que segue. Então, a pessoa vem e pergunta para o outro: você é crente? Ah, ele é da igreja, então ele é crente. Não. Essa teoria ela está equivocada. Muitas das vezes, quando vem uma pessoa lá da igreja, vem o irmãozinho, fala que ele é crente, mas crente é aquele que crê. Se uma pessoa ela crê em algo, ela é crente. Se uma pessoa fala, eu creio que eu vou ser rico, a pessoa ela é crente. Se a pessoa fala, eu creio que um dia eu terei uma família abençoada, a pessoa ela é crente. Crente não é a designação correta, mas sim cristão. Se uma pessoa, a partir do momento em que ela declara que agora ela segue Jesus e faz o que ele pede, e ela anda conforme ele, e ela vai pelos passos dele, ela é um cristão. Então, pensando nisso, você que ainda não é cristão e gostaria de conhecer a respeito do que faz um cristão, ou você que já é cristão e gostaria de se aprofundar nesse tema, olha bem o que eu vou falar aqui nesse vídeo. O que a Bíblia fala e orienta a respeito de como deve ser de fato o cristão? O que o seguidor de Jesus faz? Segue Jesus. Pronto, acabou o vídeo, passa pro próximo. Não, sem brincadeira nenhuma. Bom, o cristão, ele vai muito além de seguir Jesus. A pessoa que segue Jesus, ela tem os ensinamentos cravados sobre o coração. E ela segue alguns conselhos que a Bíblia falou através dos apóstolos e do próprio Cristo, que passou para eles, que são o primeiro. Como é que o cristão, ou a pessoa que segue Jesus, ela deve se comportar e agir perante as coisas que tem no mundo? Lembrando bem uma coisa, mundo, aqui nesse contexto, lembrando que a Bíblia é um livro contextual, então o mundo nessa situação aqui não está falando do globo terrestre que nós vivemos em si, do planeta Terra. O mundo está falando do sistema caído, dos valores antibíblicos, de tudo aquilo que é contra Deus, das más influências, dos maus costumes. É desse mundo que está falando, da bebedeira, das boates, das noitadas, da festa, da profanação, do casamento ilícito. É disso que está falando o mundo nesse quesito, de tudo aquilo que contraria a vontade divina. É desse mundo que está falando, não desse planeta. Então, como é que o cristão ele deve se posicionar em relação a esse mundo? Isso a Bíblia nos fala lá em Romanos 12:2 a seguinte declaração. Acompanha comigo aí. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século. Século aqui está falando da geração atual, de um período de 100 anos que é o que nós vivemos. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é a posição de uma pessoa que ela vai seguir Jesus? Ela não se conforma com esse mundo. Mundo aqui, o sistema corrompido. Não estou falando do planeta, estou falando do mundo corrompido. Então, a pessoa ela não se conforma. O que isso significa é, o que está por aí sendo muito popular, uma pessoa ela não vai seguir se aquilo for contraditório à Bíblia. E muita pessoa vai falar, eu vou fazer uma tatuagem que eu achei bonita porque
tá na moda. Ah, eu vou fazer uma dancinha pra internet porque tá na moda. Ah, eu vou ali assistir tal filme, eu vou falar tal assunto, eu vou seguir tal tendência porque tá na moda isso. Ah, meus amigos fazem, eu vou fazer também. A Bíblia está alertando claramente que esse não deve ser o posicionamento do ser humano em relação às tendências do momento, porque nem tudo que é tendência vai agradar a Deus. Então o ser humano tem que, antes de tudo, antes de tentar agradar os outros, agradar a Deus. Não importa o que os outros falem para nós, quando o que importa é o que Deus está pensando da gente. Então, a primeira coisa que a pessoa que segue Cristo deve fazer é não se amoldar ao padrão deste mundo. Ou seja, se o mundo, os amigos falam alguma coisa, ei, bora fazer tal coisa ali, bora seguir essa moda desse momento, bora fazer essa tatuagem aqui comigo, bora ali para tal canto, e a pessoa só para ser descolado e se adentrar num grupo social, ela faz aquilo, ela é uma pessoa fraca, no mínimo fraco. Porque a pessoa não conseguir dizer não para a pressão de alguém, ela não tem um domínio e uma autonomia e capacidade de pensar por si mesma. Então, o primeiro passo de alguém que realmente quer seguir Jesus é não se amoldar a este mundo caído, a este padrão que vai contra a moralidade bíblica. Então, para nós entendermos bem, a pergunta é, mas Davi, por que eu não devo gostar do que está no mundo? Por quê? A Bíblia nos responde lá em 1 João 2, 16 e 17. Lembrando, nós não vamos começar a odiar todo mundo, só porque fala que não pode gostar do mundo, mas nós vamos separar gostar das pessoas que estão no mundo e dos ensinamentos errados que o mundo muitas das vezes ensina. E 1 João 2, 16 e 17 fala assim, mais precisamente o verso 15, 16 e 17. Olha o que está escrito. João 2, 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, lembrando que é o mundo, não esse mundo terrestre, mas o mundo corrompido, nem as coisas que há neste mundo aí que eu estou falando. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha bem, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência significa um desejo desenfreado para praticar o que desagrada a Deus, para praticar o excesso, para praticar tudo aquilo que é exagerado. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, no caso, os excessos do mundo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém por isso? Então, por que o ser humano ele não pode ter apego pelo mundo? Porque quando o ser humano ele se apega com o mundo, ele se desapega de Deus. Porque a pessoa que ela vai e ela é um crente relaxe assim, relaxado, crente, eu falei que essa palavra não está certo, certo é cristão, ela vai acabar não fazendo muita diferença nenhuma. A pessoa fala, eu vou ali assistir o culto, leio a minha Bíblia, assisto a pregação e quando vê vai tomar uma cervejinha depois. Ou a pessoa fala, não tem problema estar na igreja e estar traindo também. Não tem problema estar ali assistindo o culto, frequentando constantemente aquele ambiente para louvar a Deus e depois estar xingando todo mundo. A boca que eu usei para louvar eu vou xingar também. Então, é disso que está falando aqui, porque não adianta o ser humano adotar esta conduta, onde ele ama a Deus, mas ama o mundo. Não tem possibilidade. De uma maneira ou de outra, esse em cima do muro não existe. Já ouvi falar naquela expressão em cima do muro? A pessoa não consegue ficar em cima do muro muito tempo. Uma hora ou outra ela vai cair. E muitas das vezes ela acaba caindo para o lado mal, nesse caso. Então, é por isso que o mundo não pode ser amado, que a Bíblia está falando. E agora que nós falamos sobre isso, quando a Bíblia fala sobre o ser cristão, existe também o código do que o cristão faz. Aquilo que ele fala, aquilo que ele assiste, aquilo que ele se veste, para onde ele vai. E aquilo que ele tem como lema de vida também é contabilizado pelas Escrituras. Então vamos lá. O que a Bíblia fala sobre vestimenta? Apocalipse 17, 3 e 6 fala que existe um tipo de vestimenta que é usado muitas das vezes por pessoas que têm apego pelas coisas do mundo. Então vejamos o que está escrito lá em Apocalipse 17, 6. Apocalipse 17, 3, na verdade, perdão, e 6. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de
pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com a imundícia de sua prostituição. É forte. Isso aqui não está falando necessariamente de uma mulher em si, mas está falando de uma igreja. Está falando sobre um templo. Porque eu li um versículo de Apocalipse, e Apocalipse seria um livro mais simbólico do que literal. E então, quando Apocalipse fala certos nomes, ela está se referindo a outro tema. Então, ao falar de mulher, está falando de igreja. Aqui está falando que a igreja corrompida é uma igreja que vive no ouro, vive no luxo, vive no exagero, vive exacerbando a ostentação. Essa seria a igreja contraditória aos ensinamentos bíblicos de Jesus. Então, se a igreja se veste assim, logo, o que é o comportamento errado e como é a vestimenta de um cristão? A vestimenta do cristão, ela não é categorizada pelo excesso, ela não é caracterizada pelo exagero, pela desproporcionalidade, mas também não é categorizada pelo desleixo. A vestimenta do cristão, ela nos fala lá em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Timóteo, que era também um cristão e que escreveu em seu livro a seguinte declaração, que na verdade é uma carta de Paulo a ele. Paulo escreveu para Timóteo a seguinte declaração, no capítulo 2, verso 9 e 10. Assim está escrito em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, nem com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. E agora complicou. Que isso? A Bíblia é machista, será? Por que ela foca exclusivamente nas mulheres e não cita os homens também? Bom, a Bíblia não é machista, porque Deus fala que não há distinção nem para judeu, nem para grego, nem para escravo, nem para livre. Todos são um só em Cristo Jesus. Só que, no entanto, em um período no qual a Bíblia foi escrita, existia uma mentalidade, de certa maneira, machista. Mas isso não reflete o comportamento, de fato, integrador de Jesus Cristo. Então, se a Bíblia fala que a mulher tem que se vestir com decência e pudor e modéstia, isso está valendo para os homens também. Não é só para a mulher. E o que eu fico triste muitas das vezes é que existe por aí muitas igrejas que tentam passar isso com muito peso para cima das mulheres. Falar a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que ouvir calada, a mulher não pode opinar, a mulher tem que viver reclusa. Eu acho muito triste isso. Sabe uma coisa que Jesus fez? Jesus ele falou com uma mulher no poço de Samaria. E ele fez essa mulher ter um encontro com ele. Ele falou com uma mulher numa época que nem podia falar com as mulheres. Então a Bíblia, ela toca no nome mulher, mas ela também adverte isso para homens. Assim como uma mulher pode se vestir de uma maneira desagradável ao padrão celestial, um homem também pode se vestir dessa maneira. Então, o que seria isso? Que a mulher não pode exagerar na vestimenta e não usar excesso de ouros e de pérolas. E o homem também, ele não deve exagerar. Tem muito homem que gosta de andar de roupa coladinha. E tem muito homem também que gosta de andar com calças caídas ou exibindo o físico de alguma maneira provocativa. Então, isso aqui é um tema muito extenso. E esse vídeo ele é só um insight primordial para outros temas relacionados a esse que eu irei trazer aqui no canal, para que o vídeo não fique muito longo. Então, o que o apóstolo Paulo ele escreveu para a igreja, segundo 1 Pedro 3, 3 e 4, a respeito da vestimenta e sobre como deve ser o trajar do cristão? 1 Pedro 3, 3 e 4 fala assim: não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, a mulher não deve chamar a atenção pelo que vem de fora, mas sim pelo que vem de dentro. Sabe o que isso quer dizer? Que a mulher não precisa se maquiar, usar uns brincos deste tamanho, pintar o rosto com um monte de maquiagens e
extrapolar no vestuário. O que vale é o caráter. O que vale é o que ela é por dentro. A maneira como ela demonstra o seu agir. E isso não é uma afirmação machista. Isso é biblicidade. Isso é o que está escrito na Bíblia. A mulher não é pecado ela se arrumar. Ela pode se arrumar. Ela tem que estar bonita, porque a mulher é uma criatura belíssima que Deus fez. Deus caprichou ao fazer as mulheres. E é justamente por ele ter caprichado que ele quer também que a mulher se arrume bem. E isso envolve sempre uma conduta direcionada para a simplicidade. Não exagerar na maquiagem, não exagerar em nada, não usar de peças pesadas, nem de brincos muito pesados, nem de adereços como anéis e correntes, nem nada do tipo. Mas manter-se sempre com uma discrição, modéstia, que significa moderação em tudo, e um comportamento que valorize mais o próprio caráter dela do que está por fora. Essa sim é uma mulher valorosa diante de Deus. Amém por isso. E por fim, quem é considerado feliz diante de Deus? O Salmo 1:1 nos fala exatamente o que o ser humano precisa para que ele seja feliz. E aqui vai escrito, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém por isso. Ou seja, quer ser feliz? Siga o que a Bíblia fala. Ande com Deus. Vista-se bem, fale bem, ande bem e coloque em prática tudo que foi ensinado neste vídeo. Porque aqui não é eu quem falo, mas é o que está na Bíblia. E se você gostou desse tema, inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações e continue acompanhando novos vídeos aqui no meu canal, que será um prazer contar com você me ouvindo. Deus te abençoe.